vamos resolver essa inequação aqui. X menos 3 vezes x mais 5 é maior que zero. Inequações desse tipo são chamadas de inequações produto, porque envolvem uma multiplicação, envolvem um produto. E, de fato, aqui eu tenho um produto, x menos 3 vezes x mais 5, e eu quero saber quando esse produto é maior que zero. E não é difícil resolver essa inequação aqui, né? Quando é que um produto entre dois termos vai ser maior que zero? Vamos supor que eu tenho dois números, a vezes b. Quando que essa multiplicação vai ser maior que zero? Bom, quando a for maior que zero e b for maior que zero, né? Se os dois forem positivos, com certeza a multiplicação entre eles vai ser positiva. Ou quando o a for negativo e o b também for negativo, né? Porque afinal, negativo vezes negativo também é positivo. Aqui é exatamente a mesma coisa. Essa multiplicação vai ser positiva em dois casos, né? Ou os dois termos são positivos, ou o x menos 3 é maior que zero e o x mais 5 é maior que zero, ou os dois termos são negativos. Se os dois termos forem negativos, a multiplicação entre eles também vai ser positiva. Então, ou o x menos 3 é menor que zero e o x mais 5 é menor que zero também. Então, são esses dois casos, ou ambos são positivos ou ambos são negativos, que vão me dar uma multiplicação positiva. Agora, vamos trabalhar com cada um desses casos. Começando aqui com a hipótese de que os dois são positivos. Então, x menos 3 é maior que zero, isso é a mesma coisa que x é maior que 3. E x mais 5 é maior que zero, isso é a mesma coisa que dizer que x é maior que menos 5. Então, se x tem que ser maior que 3 e tem que ser maior que menos 5, isso é a mesma coisa que dizer que o x tem que ser maior que 3, né? Por quê? Porque se eu pegar um número que é apenas maior que menos 5, por exemplo, se eu pegar o menos 4 funciona para o menos 5. O menos 4 é maior que menos 5. Só que não funciona aqui para o 3, né? O menos 4 não é maior que 3. Então, eu tenho que pegar números que funcionem para as duas restrições, né? Então, os números que são maiores que 3 e também maiores que menos 5 são todos aqueles números maiores que 3, né? Com certeza, os números maiores que 3 também vão ser maiores que menos 5. Então, se ambos forem positivos, o x tem que ser maior que 3. Agora, vamos analisar aqui ambos os termos negativos. Então, x menos 3 é menor que zero, isso é a mesma coisa que x é menor que 3. E x mais 5 é menor que zero, isso é a mesma coisa que x é menor que menos 5. Então, de novo, x é menor que 3 e o x tem que ser menor que menos 5. Bom, isso é a mesma coisa que dizer que o x é simplesmente menor que menos 5. Né? Todo número menor que menos 5 vai ser também menor que 3. Agora, a recíproca não é verdadeira. Nem todo número menor que 3 é menor que menos 5. Por exemplo, se você pegar o 2 é menor que 3, mas não é menor que menos 5. Né? Então, mas, obviamente, todo número menor que menos 5 vai ser menor que 3 também. Então, se ambos os termos forem negativos, isso significa que x é menor que menos 5. Então, eu tenho duas hipóteses. Ou o x vai ser maior que 3, e daí a multiplicação vai ser positiva, ou o x vai ser menor que menos 5, daí a multiplicação também vai ser positiva. Então, a minha solução para a inequação é x pertence aos reais, tal que x é maior que 3 ou x é menor que menos 5. Você pode testar aí alguns valores, né? Se eu pegar, por exemplo, o 4, x é igual a 4, eu fico com 4 menos 3 vezes 4 mais 5. 4 menos 3 é 1, e 4 mais 5 é 9. 1 vezes 9 é maior que zero. Agora, se eu pegar também x é igual a menos 6. X é igual a menos 6. Daí eu vou ficar com menos 6 menos 3 vezes menos 6 mais 5. Menos 6 menos 3 é menos 9 vezes menos 6 mais 5 é menos 1. E menos 9 vezes menos 1 é mais 9. Também é positivo. Então, essa aqui é a solução da inequação.
Agora, existe um outro método para resolver inequações produto, que é o método mais usado, que é o método usando estudo do sinal de funções. Então, se eu tenho aqui x menos 3 vezes x mais 5 é maior que zero. Bom, por que a gente não faz, por que a gente não considera esse x menos 3 e esse x mais 5 como duas funções separadas? Daí a gente pode fazer o estudo do sinal dessas funções, determinar quando elas são positivas ou negativas, e daí, usando esses dados do estudo do sinal, eu determino quando a multiplicação entre elas vai ser positiva ou negativa. Então, vamos fazer isso. Eu vou considerar esse primeiro termo, x menos 3, como sendo a função f de x, e o segundo termo como sendo a função g de x. Vamos fazer o estudo do sinal dessas duas funções. Primeiro a função f, depois a função, fazer um pouco mais aqui embaixo, a função g de x. Então, aqui eu tenho a função f e aqui a função g. Bom, o zero, a raiz da função f, é o x é igual a 3, né? Então, o x é igual a 3 é a raiz da função f. Eu vou colocar uma bolinha aberta no 3, porque eu quero saber somente quando a multiplicação é maior que zero. Então, o 3 é a raiz da função f, e o menos 5 é a raiz da função g. Né? Eu estou fazendo de cabeça ali, mas é bem fácil perceber por quê, né? E aqui embaixo eu vou colocar o sinal da multiplicação, do produto, um pontinho ali para indicar que é o produto entre os dois termos. Agora vamos fazer o estudo do sinal. A função f é uma função do primeiro grau e ela tem um coeficiente do x positivo. O termo que acompanha o x é positivo. Então, nós sabemos que para a direita da raiz fica mais e para a esquerda da raiz fica menos. A função g também é uma função do primeiro grau com coeficiente de x positivo. Então, é a mesma coisa. Para a esquerda da raiz fica menos e para a direita da raiz fica mais. E agora, nós podemos determinar qual vai ser o sinal do produto entre essas duas funções f e g. Eu vou só marcar aqui. Aqui embaixo fica o menos 5. Aqui embaixo fica o 3. Vamos analisar cada pedaço. Do menos 5 para a esquerda, eu vou estar multiplicando duas funções negativas, dois sinais negativos. Negativo vezes negativo fica positivo. Do menos 5 até o 3, eu vou estar multiplicando um sinal negativo com um sinal positivo. Negativo vezes positivo é negativo. E do 3 para a direita, eu vou estar multiplicando mais com mais, portanto, o resultado também vai ser mais. Isso que nós fizemos se chama quadro de sinais. Então, nós podemos chamar de método do quadro de sinais. Agora, eu quero saber quando a multiplicação vai ser maior que zero, né? Então, quando é que vai ser maior que zero? Bom, quando está aqui à esquerda do menos 5 e à direita do 3. Né? Ou seja, quando o x é menor que menos 5 e quando o x é maior que 3. Então, a minha solução vai ser x, que pertence aos reais, tal que x é menor que menos 5, ou o símbolo de ou é um acento circunflexo virado, ou x é maior que 3. Então, espero que você tenha achado isso interessante.